Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal e hoje vamos falar a respeito da possível soltura do esposo da cantora gospel Heloísa Rosa, Marcos Grubert, que o mesmo estava preso nos Estados Unidos. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal e ative o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa, foi solto nesta segunda, dia 24. O advogado Edson Silva vem a público indignado. Sabe o que me deixa indignado com tudo isso? Esse nosso pensamento vira-lata que nós temos, que aqui no Brasil nada funciona, que nos Estados Unidos tudo é lindo e maravilhoso. Quando na verdade não faz sentido nenhum. Um ano de trabalho da polícia daqui em cima foi jogado na lata de lixo. As evidências, testemunhas, DNA, os laudos, nada disso foi levado em consideração quando o advogado do Estado disse que a gente não tem um caso. Então, o devido processo legal não foi respeitado e não será respeitado porque nós não teremos um julgamento. Nós vamos sim recorrer ao governador do estado da Flórida, mas nós precisamos lembrar que temos mais uma vítima aqui no Brasil e temos que fazer de tudo para que o processo aqui no Brasil vá a julgamento e que aqui, como lá, ele possa pagar pelos crimes que ele tenha cometido. O pastor Anderson Silva posta a foto do procurador do estado, Andrew Ben, e escreve: ele apenas decidiu, após provas mais que suficientes da culpa do acusado, que não havia caso. Bem desse jeito. Existem até provas de DNA nas roupas das crianças. Absurdo. Agora, este pedófilo é um homem livre e tememos que ele faça o mesmo com outras crianças. Anderson Silva, ontem, quando a soltura de Marcos Grubert era uma grande possibilidade, fez uma live explicando o que aconteceu. Compartilhar com vocês um absurdo de dar dor no estômago, cara. É surreal, surreal, surreal. E também nos ajuda a quebrar a poesia que só o nosso país, né, só o Brasil é nebuloso nas suas instituições públicas. Marcos Grubert, marido da Heloísa Rosa, está sendo acusado de abuso infantil, pode sair da cadeia nos próximos dias. Se o absurdo não fosse maior que isso, o inquérito pode ser totalmente arquivado. Vocês acreditam nisso? Dois juízes, ok? Não é um juiz. 2 juízes negaram fiança para ele. A polícia fez um inquérito minucioso. Os policiais falaram: esse cara jamais verá o sol nascer de novo. Material masculino foi encontrado na roupa da criança. A polícia pega o depoimento da criança com minuciosos detalhes. E qual que é a situação que coloca a gente em xeque? O que está em jogo não é apenas a possibilidade de um abusador sair da cadeia, é a reputação da comunidade alcance. O que pode estar por trás disso? A força que a esposa financeiramente acumulou nesses anos, o pai, que tem um lobby gospel violento no Brasil, a própria Alcance, que é uma máquina religiosa de expressão mundial. Porque o advogado da promotoria, que é o advogado de defesa da vítima, quando a situação é de agressão sexual contra a criança, o Estado representa a criança. Não é fácil colocar um advogado particular, até porque para se colocar um advogado particular, principalmente nos Estados Unidos, seria milhões de dólares. Então o Estado representa a vítima quando a vítima é menor de idade. Aí tem o advogado da promotoria, é ele que vai apresentar a acusação, ok? E é ele que quer arquivar o caso. Não são os juízes, não são os 2 juízes. É o advogado que deveria apresentar a denúncia contra o abusador. Ele diz: não, mesmo com todo o inquérito da polícia,
Mesmo com 2 juízes negando a fiança, o advogado de defesa, e lá nos Estados Unidos, juridicamente, ele tem essa prerrogativa, que é arquivar. Mano, é surreal, velho. De Deus, não dá para entender. O advogado da defesa da criança quer arquivar o processo. Não tem lógica isso. Não tem lógica. O que você acha que está por trás disso? Hein? O poder gospel. O poder gospel está por trás disso, com certeza. Como é que o advogado da defesa vai arquivar o processo? Não tem explicação isso, povo. Não tem explicação. Eu queria dar os créditos aqui para o canal Cristão Também Pensa. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É surreal. A Ana, que é a líder do Hope and Justice, que é a instituição lá nos Estados Unidos de defesa de vítima sexual, aqui no Brasil é o Nossas Histórias Curam, nos Estados Unidos é o Hope and Justice. Ela vai entrar aqui um pouco para compartilhar com a gente o que ela tem percebido de toda essa situação, que é assim, ó, ninguém tá acreditando que isso é possível. Ninguém. Tá todo mundo perplexo. Olá, pastor. Ana, Boa noite. boa noite. Eu tô com o estômago doendo desde cedo, quando eu fiquei sabendo dessa notícia. Como diz no nosso Nordeste, que você é nordestina também, que bexiga é essa? O que tá acontecendo? Que loucura é essa, minha irmã? É surreal, né? Eu uso as suas palavras porque eu não entendo uma postura de um advogado do Estado que deveria trazer justiça, né, a uma vítima de um caso desse tão sério. Como é, pastor, que você tem um inquérito policial que foi brilhantemente conduzido pela polícia de Kissimmee, reunindo todas as provas, inclusive DNA positivado, que era material, secreção dele na roupa da criança, com fotos de lesões na criança, com os laudos médicos, com os laudos psicológicos, com as investigações dos detetives. Povo de Deus, tudo comprovado contra o esposo da Heloísa Rosa, Marcos Gruber, e como o advogado da defesa quer arquivar esse processo. Ninguém está acreditando sobre essa decisão do advogado de defesa. O que vocês acham disso? Deixa nos comentários. Qual é a tua opinião sobre esse caso? Nunca vai acontecer isso no Brasil. O advogado de defesa querer arquivar o processo com todas as provas, com todas as lesões sobre a criança, e como o advogado quer arquivar o processo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E agora, como é que fica a família? Como é que fica essa criança que foi abusada? Como é que fica a família? Vamos para o vídeo. Que atuaram assim de forma brilhante, com depoimento da vítima, de testemunhas, com os nossos laudos. Aí ele vai, a polícia pede o indiciamento dele, a prisão dele, indiciando ele no crime de pena capital, por tão convicto que eles estavam do cometimento desse crime. Ana, licença, antes que eu esqueça. Pessoal, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e a maioria das nações, ninguém vai preso preventivamente sem que as instituições estatais tenham solidez de evidência. O que é uma prisão preventiva? Está tão evidente que aquela pessoa cometeu o crime que nós vamos prendê-la agora para que ela não atrapalhe a conclusão da investigação. Então, do tipo assim, ó,
Não se pode, eu vou prender aquele cara ali. Por quê? Não, porque eu quero. Não se pode fazer isso. Só há prisão preventiva quando há concretude de evidência. Continuando. Então, com a conclusão desse inquérito, foi pedido a prisão dele na pena capital, uma das penas mais duras, a pena mais dura do Estado. Aí ele é preso, os advogados de defesa dele pedem a fiança para que ele responda em liberdade. É negado, totalmente negado, não é aceito porque as evidências, as provas são tão contundentes que não tinha como dizer assim, não existe alguma dúvida aqui, não. DNA, inclusive, dizendo que era um material humano, masculino e confirmando o que era o DNA dele. Então, é negado, ele está preso. O caso sai da mão da polícia e vai para a mão do advogado do Estado, responsável pelo caso, para que ele entregue o caso à justiça, né, inicie o caso e faça a defesa da vítima. E simplesmente, numa sexta-feira, ele liga aleatoriamente para a vítima e diz que não tem interesse em dar continuidade ao caso, que não vai dar porque ele não entende que aquilo ali prova nada. Para ele não é prova aquilo ali. Ou seja, ele pegou todo o trabalho de grandes e renomados profissionais no inquérito policial, o do laboratório que fez o DNA, dos detetives, do xerife, de todo o departamento de polícia envolvido no caso, rasgou e jogou no lixo e liberou para conviver na sociedade totalmente livre e, inclusive, com risco, trazendo risco para a vítima, porque cai também a medida protetiva. Ou seja, essa criança, triste criança que vivenciou essa dor, esse trauma, quem vai proteger ela? Quem vai gritar 6 anos, por ela? Para quem não sabe, 6 anos de idade, se vai negar justiça a uma criança de 6 anos, vai se negar o devido processo legal a uma criança de 6 anos. É surreal, é inacreditável. Surreal. Assim, orem, Deus é o justo juiz, pessoal. Bota o joelho no chão, clama a Deus aí para o que está oculto vir à luz, sabe? Esse sujeito, ele vai voltar a cometer esses crimes, entendeu? Ele vai voltar. Ele simplesmente está livre, totalmente livre, inclusive para cometer outros crimes. E aí o que é que acontece? Existe a advogada-geral do Estado e o governador que recentemente afastou 2 prosecutors, dois advogados do Estado, por negligência de não cumprir com os deveres legais dele, como de proteger a vítima e colocar o criminoso na prisão. A advogada dele já está dizendo que ele foi inocentado. Mentira! Mentira! Ela é uma mentirosa. Ela tem que provar. Cadê a sentença que ele foi inocentado? Que não houve nenhum devido processo legal. O que ocorreu foi que a polícia apurou brilhantemente todo o caso, indiciou, ele foi preso e o Estado, na pessoa deste cidadão, desse Trevor aí, está dizendo que não vai processar porque não viu prova nenhuma. Pelo amor de Deus. Agora, ele vai responder. Ele tem que prestar contas porque ele é um empregado nosso, ele é um funcionário público. Ele tem que prestar conta do mundo público dele. Eu sou cidadã americana e, como cidadã americana, eu vou cobrar essa atitude. Entendeu? Eu quero saber com base em que ele encerrou o caso. Eu quero saber o que é que está por trás dessa decisão dele. Porque as provas são contundentes. É impossível qualquer pessoa leigo que olhe aquelas provas não diga não houve crime ali. Entendeu? Como é que pode, povo de Deus, todas as provas incriminando ele, e o advogado da defesa da criança, da família, querer arquivar o processo? Esse é o poder gospel por trás da igreja. Esse é o poder. Quem tem poder manda em tudo. Vamos para o vídeo.
Não tem Então, como solicitar outro advogado de Estado para a situação? vamos usar todos os recursos que tivermos dentro da legalidade, obviamente, para que esse caso, que essa garota tenha o direito de ter o caso dela julgado e um juiz que decida se ele é inocente ou não. E não simplesmente um advogado que decidiu que eu não quero, vou jogar todo esse trabalho fora. E para piorar, mente a advogada dele, como mandou um e-mail para uma rede de divulgação de mídia, dizendo que meu cliente foi inocentado. Mentirosa. Ela mente fazendo isso. Porque se não há o devido processo legal, como ele é inocente? Porque o advogado de Estado, no final das contas, está dando uma grande carteirada aí, ué. Exatamente. Isso não vai ficar assim, isso não pode. A justiça tem que prevalecer. A gente quer que seja que tenha um julgamento. Se ele, depois do julgamento, ele foi inocentado, ok, não tem Pronto. problema. Pronto. Derrube todos os argumentos e as Exatamente. evidências no processo legal. Exatamente. Esse advogado de Estado, o State Attorney, ele vai ter que prestar conta disso. Não é assim, simplesmente, eu não quero, tá aí, joga todo esse trabalho no lixo. E a vida dessa criança, né? O que é que o Estado da Flórida está entregando para essa criança? Qual é a proteção? Inclusive, eu estou aqui com a decisão que afastou, que o governador afastou 2 advogados, né? E a fala do governador da Flórida. É meu dever como governador garantir que as leis promulgadas pelo nosso legislativo devidamente eleitos sejam cumpridas. O povo da Flórida Central merece ter um procurador estadual que busque justiça de acordo com a lei, em vez de permitir que criminosos violentos percorram as ruas e encontrem novas vítimas. Fecha aspas. Palavras do governador Ron DeSantis. Também Então, não tem como acessar o governador? tem sim. Já estamos tomando essas providências, o governador, o advogado-geral do Estado, a advogada-geral do Estado, vamos tomar providência, a gente não vai ficar de braços cruzados. Essa criança precisa ter o direito dela garantido constitucionalmente